livro do profeta Ageu, capítulo de número 2, e vamos estar lendo alguns versículos nesta noite, a qual o Senhor tem colocado no meu coração esse texto em nome de Jesus. Quantos acharam? Diga amém. Diz assim a palavra do Senhor: no 7º mês, ao 21º do mês, veio a palavra do Senhor pelo ministério do profeta Ageu, dizendo: fala agora a Zorobabel, filho de Saltiel, príncipe de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote, e ao resto do povo, dizendo: quem há entre vós que, tendo ficado, viu esta casa na sua primeira glória? E como a vedes agora, não é esta como a nada em vossos olhos comparado com aquela? Ora, pois, esforça-te, Zorobabel, diz o Senhor, e esforça-te, Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote, e esforçai-vos todo o povo da terra, diz o Senhor, e trabalhai, porque eu sou convosco, diz o Senhor dos exércitos, segundo a palavra que concertei convosco, quando saíste da terra do Egito, e o meu espírito habitava no meio de vós, não temais. Porque assim diz o Senhor dos exércitos: ainda uma vez daqui a pouco, e farei tremer os céus e a terra, o mar e a terra seca, e farei tremer todas as nações, e virá o desejado das nações, e encherei esta casa de glória, diz o Senhor dos exércitos. Minha prata, meu é o ouro, disse o Senhor dos exércitos. A glória desta última casa será maior do que a da primeira, diz o Senhor dos exércitos. E neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos exércitos. Quantos podem dizer amém por esta palavra? Vamos ler junto o versículo 9, 1, 2, 3. A glória... diz o Senhor dos exércitos. Diz o Senhor dos exércitos. Diga para o seu irmão: a glória da segunda casa será maior na tua vida. Glória a Deus. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Queridos irmãos, querida igreja, nós estamos diante de um texto que o Senhor tem falado comigo nestes últimos 2 dias. O nome Ageu significa filho da festa. Possivelmente, quando nasceu em momentos de comemoração, quando assim eram-se festejado as festas em Israel. Vamos ver dentro desse texto que o Senhor o levanta, seu ministério, a sua vida, a sua pessoa, exclusivamente para a reconstrução do templo em Jerusalém. Os irmãos sabem que o momento é caótico. Tudo estava destruído. Para os irmãos terem uma ideia, uma livre compreensão, um dia Davi colocou no seu coração em construir um templo. E Deus disse a Davi: Davi, tu não vais construir esse templo, mas o teu filho Salomão irás erguer e levantar um templo para a glorificação do meu nome. E o tempo vem, e a Bíblia diz que Salomão começa a construção do grande templo, conhecida como uma das grandes maravilhas daquela época. A história diz que suas paredes eram juncadas de ouro. A Bíblia vai dizer, irmãos amados, que a madeira era usada como nós conhecemos, dos cedros do Líbano. A Bíblia diz que por anos foram construídos, mas quando veio a inauguração deste templo,
centenas, milhares de pessoas, mas o que chama a atenção é que a glória foi tão grande naquele lugar, no dia da sua inauguração, que diz a Bíblia que os sacerdotes não se continham ficar em pé, tamanha manifestação da glória de Deus naquele lugar. A Bíblia diz, irmãos, que Nabucodonosor, quando se levanta para invadir Jerusalém, Deus havia falado através do profeta Jeremias que um período de cativeiro viria, e não seria 7 anos, não seriam 14 anos, mas foram 70 anos de cativeiro. E o texto diz que quando Nabucodonosor invade a Jerusalém, nas suas 3 levas, a primeira é levado rei, nobres, príncipes, jovens, cuja entre eles estava os 3 jovens, Misael, o Ananias e o Azarias, que lá na Babilônia foram colocados nomes de Sadraque, Mesaque e Abednego, nomes babilônicos. Na segunda leva, cerca de 10.000 judeus conduzidos à Babilônia. Entre eles está o profeta Ezequiel, que Deus vai usar ele ali às margens do rio Quebar, para todo aquele povo que se aglomeraria naquele lugar. Por fim, diz o texto, que com muita veemência vem Nabucodonosor, e a Bíblia diz que eles destroem a cidade por completo. É interessante porque os muros da cidade são derrubados, os portões da cidade são arrancados. A Bíblia diz, irmãos, que os poços são tapados, os cemitérios destruídos. A Bíblia diz que as casas são queimadas a fogo. Jeremias, quando conta a lamentação, nas lamentações de Jeremias, ele mostra o caos tomando conta da cidade, a fumaça subindo em meio às ruínas. O restante do povo que fica, eles ficam em desprezo, em opróbrio, em angústia. Já não havia mais situação, já não havia mais festa na cidade. Lá na Babilônia, esse povo, irmãos, vai ficar por muitos anos. E o que chama a atenção é que um dia Deus falou que levantaria um homem, que assinaria as cartas, e este povo voltaria para a sua terra natal. Interessante que, passando-se esse período de cativeiro, de muitos anos, esse povo, irmãos, ele não sabia o que era viver dentro daquele lugar. Havia uma promessa para a vida deles. E no tempo oportuno, a Bíblia diz que eles voltam, por intermédio de Ciro, que levanta as cartas, dando condição para o povo voltar. Quando o povo volta, aí entra a pessoa de Ageu, como também entra a pessoa de alguns outros profetas, que é relacionado aqui na Bíblia, tal como Esdras, Joel. Perceba, irmãos, Deus levanta Ageu. No Salmo 126, a Bíblia diz que eles estavam como os que sonhavam, indo para a sua terra natal. Parecia um sonho voltar para a sua casa, e eles voltam. Mas quando eles voltam, a Bíblia diz que está tudo destruído. Você vai ver panoramicamente a destruição no livro de Neemias, no seu capítulo 2, 3, 4. Quando Deus levanta Neemias, é interessante isso, porque Deus levanta Neemias para reconstruir os muros. Deus levanta o Ageu para a reconstrução do templo. E Deus levanta Esdras para a situação espiritual do povo. E isso, irmãos, nos dá a entender alguns princípios. Ageu, ele chega no capítulo 1, no capítulo 2,
Deus levanta Ageu para encorajar o povo, para reconstruir o templo que ali estava. A Bíblia vai dizer que o templo já estava sendo erguido, mas o povo começa algumas comparações, e eles começaram a dizer que não tinha o mesmo ouro, não tinha a mesma prata, não havia a mesma ornamentação do primeiro templo. Mas Deus levanta Ageu com uma palavra profética, induzindo o povo com algumas palavras que vamos estar falando ao decorrer dessa pregação, dizendo que o ouro e a prata era do Senhor, e o Senhor estava dizendo que estava à frente daquela obra, e dizendo também que a glória da segunda casa seria maior do que a da primeira. E isso chama a minha atenção nesta noite, amados, porque isso aqui é uma mensagem que veio para Ageu, mas é uma mensagem totalmente atual para os nossos dias. Porque vai falar sobre três coisas o capítulo 2 de Ageu. Vai falar sobre o cativeiro, vai falar sobre o templo e vai falar sobre o recomeço. Diga comigo cativeiro, diga templo, diga recomeço. O texto vai dizer quantos anos eles ficaram ali? 70. 70 anos, irmãos, é praticamente uma geração. Quando este povo, eles chegam em Jerusalém, que eles vê os muros destruídos, que eles vê a cidade destruída, que eles começam a ver tudo que estava ao redor e precisava ser erguido, eles começam a viver as vossas vidas. Mas a preocupação maior de Deus era o templo. Mas a mente deles estava como se uma mente fechada. Uma mente que precisava ser induzida. Porque o cativeiro, a palavra cativo, ela significa preso a algo. E este povo, eles estavam presos à Babilônia. Preso à derrota. Preso à humilhação. Eles estavam presos, eles não podiam sonhar, eles não podiam desfrutar, eles não podiam viver planejamentos, porque o tempo do cativeiro, ele nos inibe. O tempo do cativeiro, ele faz nós pararmos do tempo. O tempo do cativeiro faz com que nós não venhamos andar para frente. Porque o cativeiro nos coloca limitações. No cativeiro, lá de Êxodo, os irmãos lembram, por anos, aquele povo ficou em cativo, como falei aqui alguns dias atrás. Mas Deus levantou Moisés e arrancou eles do cativeiro. Aqui, irmãos, quando este povo volta do cativeiro, as suas mentes precisavam ser renovadas, para viver o novo, para começar tudo de novo. Cativeiro, irmãos, é um tempo que ninguém quer viver. E muitas vezes nós vamos experimentar. Lembre-se, foi Deus que permitiu o cativeiro para este povo. Como existem alguns cativeiros que Deus permite acontecer na nossa vida. Você lembra na vida da Ana, do capítulo 1 de Samuel, ela viveu um cativeiro, o cativeiro da humilhação. Qual é a mulher que queria viver a humilhação diante da sociedade por não gerar filhos? Humilhação em casa, humilhação no casamento, humilhação na rua, humilhação na sociedade. Quantos nós vamos ver dentro da Bíblia que viveu outros cativeiros? Poderíamos aqui citar inúmeros, mas o cativeiro ele vem para nos parar no tempo, e Deus não quer que nós venhamos viver
esses cativeiros para sempre. Tem pessoas aqui que nesta noite viveu 2016, em algumas situações foram de cativeiros. Vocês ficaram presos, ou por que não dizer, algumas situações nós ficamos presos às dívidas. Preso à angústia, preso à derrota, preso, irmãos, a alguns limites, que parece que as coisas não vingaram, e as coisas não andaram conforme você planejou. Mas escute, quando chegou o tempo de Deus, Deus levantou Ciro e disse: acabou, assina a carta, o povo precisa voltar para a terra natal deles. Deus estava dizendo: tem dia para começar, mas tem dia para acabar o cativeiro. Deus estava dizendo: preparem as malas, porque vocês vão sair do cativeiro e vão pisar na terra que eram de vocês. Levante a mão que eu vou profetizar nesta noite. Levante a mão, porque nesses últimos dias, que para fechar o ano de 2017, Deus traz uma palavra profética para esta noite aos nossos corações. Existem alguns cativeiros que Deus está repreendendo, acabando nesta noite na sua vida. E Deus está dizendo hoje: prepare as malas, porque você vai mudar de território, no sentido para que os irmãos sintam e vejam Deus agindo em muitas situações, na tua vida, na tua casa e nos teus negócios. Quem acredita, levante a mão e glorifica. Oh, aleluia! Aleluia! Existem momentos que a gente está preso, mas Deus, Ele vai trazer hoje, aleluia, a restauração. Ele está soltando, você está entendendo? Deus está dizendo que quando o tempo do cativeiro chega, acaba, é o tempo de você começar a andar, é o tempo das coisas começar a vingar, é o tempo dos projetos de Deus se manifestar na sua vida. E eu estou dizendo que os projetos de Deus, eles já estão se manifestando no templo. E eu estou dizendo que quando acaba o tempo do cativeiro, é o tempo de Deus abrir os horizontes e você caminhar em passos largos e ver a bênção do Senhor sobre a tua vida. Pegue na mão do seu irmão e diga: está preparado, meu irmão? Está preparado para viver coisa grande? Diga: está preparado para viver os lugares altos? Está preparado para viver coisa tremenda? 2017 está chegando e você vai entrar 2017, querido, debaixo de uma poderosa palavra e unção, porque o Todo-Poderoso está aqui neste lugar. Aleluia, glória ao nome de Jesus, glória ao nome do Todo-Poderoso. Esta é a lição do cativeiro. A segunda lição que nós vamos ver é a lição do templo. O templo já estava sendo erguido, e quando ele estava sendo erguido, este povo que voltou do cativeiro, já havia passado alguns anos, e aí começa 3 coisas a acontecer. Primeiro, é a comparação. Segundo, é a insatisfação. E terceiro, o desinteresse. Vou repetir: insatisfação, desinteresse, porque a Bíblia vai dizer que quando o templo começa a ser construído, eles começam a comparar. E eles começam a dizer: mas como é que não tem o mesmo ouro? Olha para o templo de Salomão. O templo está sendo erguido, mas nós não estamos vendo o ouro, não estamos vendo a prata, não estamos vendo a madeira, nós não estamos vendo o que tinha no primeiro templo. E aí veio a insatisfação. E a insatisfação é um perigo na vida de um crente, porque um crente insatisfeito, vou ter que falar algo nesta noite muito sério para os irmãos. A insatisfação vai gerar o desinteresse na nossa vida. Por quê? Insatisfeito,
A Bíblia diz no capítulo 1 de Ageu, que este povo, eles já não tinham mais o interesse de ir ao templo. Quando eu falo do templo, eu estou falando da vida espiritual de Israel. O templo vai apontar para isso, porque era no templo que era levado os dízimos, era no templo que era oferecido os holocaustos, era no templo que pedia-se o perdão a Deus. Falou do templo, está falando da vida espiritual. E o povo já não tinha mais interesse. O capítulo 1 vai dizer que este povo, já comparando e insatisfeito, já não tinha mais o interesse de ir para o templo, já não tinha mais o interesse de levar o dízimo, já não tinha mais o interesse de frequentar, de levar a sua oferta, não tinha mais interesse de pedir o perdão a Deus. E quando isso acontece, automaticamente nós vamos começando a colocar Deus de lado. E o perigo é colocar Deus de lado. Quer ver? O texto diz no capítulo 1, que quando Ageu começa a falar, Deus começa a mostrar já a situação do povo. Eles não trazem o dízimo, não traz a oferta, eles já não pedem mais o perdão. A Bíblia vai dizer, irmãos, que este povo começou a sofrer algumas coisas permissivas por Deus. Joel vai dizer que quando eles começavam a plantar, a plantação vinha, a colheita vinha, mas tudo que eles colhiam não prosperavam. A Bíblia diz que Joel falando, quando as colheitas estavam preparadas para ser arrancada do chão, vinham os gafanhotos, e não era um, eram vários tipos de gafanhoto, que irmãos, comia planta, comia fruta, comia até o caule, eles devastavam, e isso fazia com que o povo viesse empobrecer, viesse trazer desestabilidade. É interessante, porque tinha o pé de manga, tinha o pé da jaca, tinha o cajueiro, e quando eles iam abrir a fruta não estava boa, estava bonita por fora, mas por dentro estava podre, estava bichada. Isso diz a Bíblia. Ageu profetizando lá no capítulo de número 1, a Bíblia vai dizer, irmãos, no versículo 6, semeais muito, mas recolheis pouco, comeis, mas não fartais, bebeis, mas não vos sacieis, vestivos, mas ninguém se aquece, o que recebe salário em saco furado. Assim diz o Senhor dos Exércitos, aplicai os vossos corações aos vossos caminhos. Olha o que Deus estava dizendo. Deus estava falando para o povo, voltai-vos, venham, sejam induzidos. Deus estava dizendo, vocês não têm mais o interesse, vocês não querem mais me adorar, vocês já não querem mais vir ao templo. Irmãos, às vezes nós fazemos a mesma coisa. Às vezes nós colocamos as mesmas palavras, às vezes nós trocamos as prioridades, deixamos de vir para a igreja, para ir para o shopping, deixamos para vir para um culto matinal, para ir para um clube, deixamos os interesses espirituais para os interesses pessoais, e isso Deus não agrada a Ele. Deixa eu lhe dizer alguma coisa, Deus não quer que eu e você venhamos empobrecer espiritualmente. Aqui está falando da casa espiritual, está falando do templo. Deus estava dizendo, volta ao interesse, volta à prática, busca a minha presença, porque fazendo isso, eu vou entrar na colheita, eu vou entrar lá para Shonderemana. Levante a tua mão para adorar o nome do Senhor.
Levante a tua mão para adorar, sabe por quê, amados? Porque a Bíblia está dizendo aqui para mim, para você, Deus falando para Ageu: Ageu, o povo não quer, Ageu, mas não te preocupa, Ageu, porque a obra é minha, e tem mais, minha é a prata, meu é o ouro, diz o Senhor dos Exércitos. Deus estava dizendo: é eu, a obra é minha, é eu que patrocino, e eu vou falar mais, Ageu, eu vou entrar no meio do povo, a obra vai ser concluída, o templo vai ser erguido, e tem mais, quando tiver erguido, a glória vai descer 2 vezes mais. Se é para Jesus, bate bem forte. Pegue na mão do seu irmão e diga para ele: a glória da segunda casa está chegando. Diga: a glória da segunda casa vai ser manifestada na tua vida. Aplicai os vossos corações nesta noite, tenha o interesse nas coisas espirituais, porque Deus está fazendo uma grande obra. Oh, glória ao nome de Jesus. Isso é uma palavra profética para esta igreja. Há um templo sendo erguido aqui neste lugar, e Deus está dizendo: eu conto com todos, eu conto com todas, do menor ao maior em idade. Deus está dizendo: independente dos cargos e posições, Deus está dizendo: tenham interesses, porque quando chegar a hora, quando chegar o momento, vocês vão ver o que eu vou fazer aqui neste lugar. Aleluia. Pode não ter o mesmo ouro e a mesma prata, mas Deus está dizendo: a glória já está sendo reservada, pastor William. A glória está sendo reservada, e Santo André há de ouvir falar que a Assembleia de Deus das Nações é uma igreja que evangeliza, que ganha almas e que vai fazer a diferença, e que não vai estar só nas paredes, mas vai sair para fora, para que o nome do Senhor seja glorificado. Oh, aleluia! Mistura com glória a Deus e aleluia, amados. Oh, sinta a presença do Espírito, sinta a graça de Deus nesta noite. Aleluia, aleluia, aleluia. Derrama, Jesus. Deus está tocando vidas aqui. Deus está fazendo uma obra aqui nessa noite. Oh, os que não puderam vir estão sendo alcançados também nessa noite, porque há um povo compromissado aqui nesse lugar. Há um povo que está dizendo hoje, está falando para você: eu conto com você, e eu sei que você conta comigo. Oh, em nome de Jesus, se erga na presença do Senhor nesta noite. A Bíblia diz que quando este povo ele chega, que quando Deus começa a levantar esse templo aqui, quando tudo estava destruído, Deus estava levantando Ageu para um propósito de restauração. Interessante no capítulo 2 de Ageu, quando Deus diz que a glória da segunda casa será maior do que a da primeira. Lá no versículo 19, diz assim, do capítulo 2: há ainda semente no celeiro? Nem a videira, nem a figueira, nem a romeira, nem a oliveira tem dado seus frutos. Mas preste bem atenção: desse dia em diante eu vos abençoarei. Que palavra linda! Você está ouvindo Deus dizendo para você? Você está vendo crise, você está vendo derrota, você está vendo escassez, mas eu estou dizendo: desse dia em diante eu vos abençoarei. Oh, Espírito de Deus, Deus estava dizendo: reconstruam, construam suas casas, construam o melhor que vocês têm, vivam o melhor. Mas presta atenção, Ageu, eu estou trazendo vocês do cativeiro para viver um tempo novo. Irmãos, recomeçar não é para qualquer um. Não são todas as pessoas que conseguem um recomeço. Deus estava dizendo: eu estou dando a oportunidade, Ageu, para vocês recomeçarem tudo de novo. E nesta noite,
Eu tenho uma palavra que Deus falou comigo dentro do ônibus, quando eu estava saindo ali de Santo André. Deus falou comigo: Ricardo, não espere romper 2016 para 2017, para você recomeçar o projeto que eu coloquei no teu coração. Recomece no dia de hoje. Recomece hoje. E Deus falou comigo, pastor William, meu amado irmão, é noite de recomeço aqui nesse lugar. Satanás está dizendo que não existe mais razões, que não tem mais por que você continuar. Tem gente aqui dizendo: vai ser a mesma coisa, depois que o ano vai ser a mesma coisa. Eu vim como homem de Deus na palavra dizendo para você: não vai ser a mesma coisa. Deus está dizendo: recomece o que precisa recomeçar na tua vida. Os projetos que Ele colocou em 2016 está de pé. Ele está dizendo: conta comigo, que eu vou contar com você também nesta noite. Em nome de Jesus. Levante a mão para receber esta palavra profética. Existem alguns recomeços. Irmão, você sabe o que é a glória da segunda casa? É quando um casamento está destruído. Sabe o que é a glória da segunda casa? É quando Deus chega e restaura, tirando da calúnia, tirando das palavras torpes. Você sabe o que é viver a glória da segunda casa? É quando uma empresa está quase à falência e Deus diz: você não tem para dar para os funcionários o 13º, você não tem como pagar e dar as cestas básicas para os teus funcionários, mas eu sou o Deus que vou virar este negócio e vou trazer uma grande vitória. Você sabe o que é viver a glória da segunda casa no ministério? É quando você cantava, quando você adorava, quando você pulava e entregava profecia na igreja. De repente tudo apagou o crente, aí Deus diz: a glória da segunda casa vai descer na vida dele, aí é restaurado na igreja, e Deus volta, só que volta 2 vezes mais forte na vida dele, e ele quer cantar, e ele quer tocar, e ele quer entrar nos jovens, quer fazer algo para Deus, porque quando a glória de Deus se manifesta o recomeço de uma nova história também. E Deus está dizendo hoje aqui: eu lhe convido a recomeçar. Eu lhe convido a viver uma nova história. Eu lhe convido, Ageu, a levantar, porque vai vir a glória, Ageu. Vai vir a glória, Ageu. Quantos estão na expectativa dessa glória? Fique de pé comigo em nome de Jesus. Grupo de louvor, por favor, amados. Prepare o louvor que Deus colocar nos vossos corações. Eu quero chamar aqui todo...